Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, dia que o Bovespa conseguiu fechar em alta de 0,75%. Vou falar do Ibov, de ativo de vários outros ativos, mini índice, mini dólar, destaque de alta e de baixa, falando de operação que a gente encerrou, operação que nós abrimos, destacando também papéis que vocês solicitaram aqui na última análise de fechamento do pregão, aqui nos comentários. Então, se tiver algum comentário, algum ativo que você queira que a gente já comente na próxima análise de fechamento do pregão, só registrar aqui embaixo. Vai ser visto isso aqui, só que essa próxima análise de fechamento do pregão só em 2025. Na próxima semana, enfim, até o encerramento do ano, não produzirei mais análise de fechamento do pregão. É um costume que eu faço aqui dentro do canal, isso desde 2010, ali quando entra na semana do Natal, até do Natal basicamente até a virada do ano, não faço mais produções de vídeos dentro do canal. Faço uma pausa, uma revisão de tudo e, enfim, um tempo para organizar as coisas e também para fazer uma pequena pausa também, que eu acredito que seja bem importante, não só para mim, mas também para todos. Vamos lá, então, nessa análise de fechamento. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma. Seguindo, então, começando a falar aqui do Ibov. Alta hoje de 0,75%. Então, a gente teve um movimento de baixa aqui, onde depois desse grande candle de baixa, candle de correção, maior probabilidade dessa barra ser uma barra de baixa, o que acontece em média. O que é que nós tivemos hoje? Uma barra de alta. Lógico, um volume mais fraco no dia de hoje, mas é um sinal de alta. Essa barra, mesmo que fosse com volume mais fraco, era para ser uma barra de baixa, foi uma barra de alta, gerou um sinal de alta, quebrou a sequência aqui e criou uma expectativa de ter o rally de final de ano. Esse rally de final de ano não vem dezembro, é basicamente na semana ali que é aquela semana do Natal, Ano Novo, normalmente tem, em média, né, o que costuma acontecer, é um rally, é um movimento de alta, uma a 2 semanas, tendo esse movimento aí de recuperação por parte da nossa bolsa. E aqui vamos ver se consegue confirmar algo maior para cima. Segunda-feira, que é dia 23, superando essa máxima que reforça a expectativa mais de subida. Mas lembrando, para o Ibov trazer o indício de perda de força na atual tendência de baixa, seria necessário o Ibovespa voltar para cima dessa região, que é uma região de fundo anterior e é uma região de uma máxima de um grande candle de baixa. Ou seja, voltar basicamente para cima dos 124.700 pontos. Enquanto isso não acontecer, isso aqui é interpretado como uma correção, sem perder força na tendência e com expectativa de continuidade da tendência de baixa do índice. Seguindo para o mini índice, falando aqui agora do gráfico 60 minutos, olha, no mini índice algo interessante foi que ele conseguiu superar também a máxima do pregão anterior, abriu caindo e superou a máxima do pregão anterior. Então, olhando para segunda-feira, a gente tem aqui uma expectativa um pouco mais positiva. Até terminou o pregão desse jeito. Se abrir subindo, vai mantendo o foco mais em buscar a operação de compra a favor desse sinal de alta do gráfico diário, a favor de ter retornado para cima da média e buscando fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos acima do fechamento do pregão de hoje, que ficou em 123.945. Para venda, eu olharia somente se voltar para baixo dessa região aqui, ó, se anular isso aqui, voltar para baixo da média, vamos botar no gráfico de 10 minutos, seria isso aqui, ó, volta para baixo desse patamar aqui, região de topo ali para trás, e passa a proporcionar sinal de baixa abaixo da região ali do 123.450. Aí sim, apoiaria um pouquinho mais venda, na minha opinião. Ou se olhar para um gráfico aqui de 60 minutos novamente, se vier um pouco mais para cima aqui, e gerar algum sinal mais relevante de baixa no gráfico de 60 minutos. Mas, enfim, tem que ter alguma sinalização de perda de força aí na subida para voltar a pensar em trabalhar um pouco mais na venda, na minha opinião. No dólar, tivemos um dia que confirmou o sinal de perda de força no pregão de ontem. Né? Um grande candle de baixa depois de um grande candle de alta é um sinal de que perdeu força no movimento de subida, na tendência de alta, fechou respeitando 6.100 pontos. Ainda não tem um indício tão forte de perda de força na tendência, mas temos aqui uma sinalização de movimento, de correção, seja um movimento nesse momento de baixo ou mesmo um movimento mais lateral do preço. A perda da mínima na segunda-feira desse candle aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, buscando essa região aqui de suporte,
mais relevante após 6.100, a faixa dos 5.965 e para reverter a tendência 5.877 no intraday, gráfico de 60 minutos, um dia bem mais travado, 2 candles fortes de baixo que não andaram. Então, se abrir subindo, voltar para cima dessa região aqui, ó, e passar a proporcionar sinal de alta preferencialmente acima dos 6.119 pontos, eu focaria mais em compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, gerando topo em cima da média, eu já olharia mais para trabalhar na venda através de topo descendente ou pivô de baixo, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo, vamos falar aqui da Petro. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. A Petro perdeu mais um fundo ali anterior. Esse foi um e o outro foi aqui. Então a Petro está dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, mas apresentando um viés de baixo. Se eu ampliar aqui o prazo, botar um gráfico, por exemplo, de 2 dias, temos aqui uma representatividade sim, em cima desse nível de preço, mas ainda isso aqui, considerando até eu aumentar aqui para 3 dias, eu quero dizer que isso aqui é um movimento único de alta, isso aqui tá com bug o profit, tá? A gente está tendo aqui um movimento de baixa, ele ainda está dentro desse grande movimento de subida. Mas, de maneira geral, no gráfico diário, olhando para o curto prazo, quebrou a estrutura de alta. Então, no primeiro momento, arriscar a compra na Petro, na expectativa dela começar a se recuperar, só se na semana que vem fizer algo aqui assim, ó, voltando para essa região dos 36 e 46 para baixo e proporcionando algum sinal de alta nesse patamar. É uma operação que teria um risco maior na ação. Então, nesse momento, eu diria que se ela ficasse até de forma lateral aqui, gerar alguma sinalização de baixo, chamaria mais atenção para a venda na Petro. Depois disso, vou falar aqui de Vale 3, que fechou o pregão de hoje com alta de 1,58%, puxaram bem aqui no leilão, e esse candle aqui se assemelha a um padrão de alta dos candles chamado de piercing, de perfuração, onde ele abre aqui abaixo do fechamento do pregão anterior, está naquela região de suporte do 53,60, que é mais visível pelo gráfico semanal, aqui eu dou um zoom menos, essa região aqui assim, ó, esse patamar aqui, está batendo aqui nessa região, e tem outro mais aqui abaixo, que seria a região lá, esse aqui que na realidade é do 53,60, tá? Então essa aqui, ó, bateu aqui nessa região desse fundo anterior e houve uma recuperação deixando a sombra inferior. No gráfico diário, o destaque aqui para esse padrão de alta é que ele fecha acima dos 50% do tamanho desse corpo, que isso ganha uma maior representatividade. Se você quiser saber mais detalhes a respeito desse padrão de reversão dos candles, basta aqui no canal pesquisar aí sobre perfuração ou piercing. Você vai encontrar o vídeo específico explicando só sobre esse padrão dos candles. A superação da máxima dele confirma o padrão e aumenta a probabilidade de subida, de correção da atual tendência de baixa. É bom ficar em mente que a tendência ainda é de baixa. Onde é que um padrão de reversão de alta ele é mais importante? Ele é mais importante quando ele confirma que um fundo ascendente, esse é um fundo descendente, ou seja, quando ele é um padrão que acontece a favor de uma tendência, tá, em cima de nível de suporte, e com fundo ascendente, aqui é um fundo descendente, apesar de estar acontecendo em cima de uma região de suporte do gráfico semanal. Então, isso apontaria para ter um repique de alta, que aí o principal nível de resistência está aqui, ó, na região ali em torno dos R$ 58,35, R$ 58,40. E pegando aqui os números do Fibonacci em cima desse movimento de baixo, teríamos aqui alguns níveis em termos de resistência para serem considerados, 55,70, depois justamente a região em torno dos 56,40. Tá? É a região de 50% de tudo que caiu e depois mais relevante em 57,20. Para quem já abriu alguma compra na ação, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, R$ 53,32 ficaria o stop. Seguindo para falar aqui de EZTC3, essa ação acionou o stop de proteção de lucro ao romper essa máxima aqui, ó. Onde é que eu botei esse ponto? No gráfico de 120 minutos, deixa eu só colocar aqui 120 minutos. O último topo descendente aqui, ó, que ela tinha feito, eu vou só fazer algo semelhante, fechamento aqui para baixo, beleza, fechou abaixo, então reposicionei o stop aqui, ela acionou isso logo no início do pregão, o stop de proteção de lucro em
nessa operação. Essa operação proporcionou ali um leve ganho, isso na operação. No capital total não fez muita diferença, mas fez mais 0,85% na operação e capital total mais 0,08%. Olhando agora para Cosan, recomendação de compra hoje no aplicativo Swing Trade, nesse papel, botando stop aqui um pouco mais para baixo, tentando pegar aqui um repique de alta. O que motivou, né, fazer essa entrada? É uma entrada com risco maior, então bota menos capital, até coloquei aqui uma recomendação ali na faixa de 10% do capital total destinado ao swing trade. O que apoia, né? Pegando um gráfico anual desse ativo, olha onde ele está. Ano pesado de baixa, queda aí de 54,44%, está em cima de topos anteriores do gráfico anual, é importante. Descendo mais aqui, descendo para o gráfico mensal, dando um zoom menos, dá para perceber que realmente essa região é uma região de nível de preço importante. Não significa dizer que vai parar de cair aqui, mas nessa região de nível importante de preço, seja para um gráfico anual, mensal, ela proporcionou, depois de um movimento mais longo de baixa no diário e um movimento mais longo de baixa no semanal, ela proporcionou um sinal de alta que cria uma expectativa de repique. Agora, vamos ver se ela vai conseguir ganhar força aí para cima nos próximos pregões. A confirmação desse padrão de alta, chamado de engolfo de alta no gráfico aqui diário, vai ocorrer, desculpa, se ela romper R$ 8,66. Todos os detalhes de onde está o objetivo, onde está o stop, está tudo lá dentro do aplicativo DB Invest, tá? Disponível para iOS e para Android. O próximo ativo a ser falado, então, é Vamos 3, a maior alta hoje dentro do Ibovespa. Essa maior alta aqui, ó, que também não era um padrão de alta, mas devolveu mais do que 50% desse corpo de baixo. Então, cria-se uma expectativa de poder ter uma recuperação, igual ao da Vale 3. Se superar essa máxima, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Foi o que aconteceu. E aqui é o principal desafio dessa ação. É a região aqui desses fundos anteriores. O que mais chamaria atenção para se buscar a oportunidade de compra? Acima desse patamar, ou mesmo se esse papel ganhar muita força aqui para cima, já acima dessa região. São dois níveis muito relevantes de resistência. Agora, para a venda, aguardaria mais alguns pregões. Se patinar aqui nessa região, gerar topo descendente, trabalharia um pouquinho mais na venda em cima desse papel. Então, a região de desafio está em torno dos R$ 5,12 e o outro nível de desafio por volta dos R$ 5,92. Qualquer nova iniciativa de entrada seria um pouquinho mais aqui acima desse patamar, um sinal de alta, por exemplo, lá no gráfico 120 minutos, tentando pegar um movimento ali da região dos 5,15 mais ou menos, até a região dos 5,90 a R$ 6. Lembrando, a tendência aqui é de baixa também, então tomar um cuidado aí para quem já está comprado. Se tiver mais um pregão aqui, já daria para fazer uma movimentação do stop para a última mínima ascendente, uma alternativa. A queda maior hoje foi por conta de CXSE3 caindo 3,81%. Se olharmos para o gráfico semanal, essa ação está perdendo força nessa região de preço aqui, ó. Gerou um sinal de topo na semana, gráfico semanal, criando expectativa de poder ter algo para baixo. Aumenta muito essa chance se perder a mínima desta semana, que é registrada em R$ 14,90. No gráfico diário, tem um zigue-zague aqui, algo semelhante a um zigue-zague mais descendente. Está em cima da região de suporte, compra aqui somente se tivesse algo ou mais embaixo, na região aqui mais para baixo, ali na faixa dos 14,85, se afastando um pouquinho mais da média, bate aqui, gera um sinalzinho de alta para arriscar alguma compra, ou se gera algo mais relevante aqui para cima, como por exemplo esse aqui, ó, gera ali um fundo, supera essa máxima, até superando essa máxima aqui para tentar voltar para alguma compra preferencialmente acima da média, que já vai funcionar como resistência, a região em torno dos R$ 15,43 a R$ 15,50. Bradesco, falando dos ativos aqui que foram solicitados. Bradesco, a gente tem a superação da máxima do que no anterior, um sinal de fundo contra a tendência de baixa. Já tivemos isso aqui anteriormente, superou aqui a máxima desse candle, gerou no fundo, perdeu força, que teria acionado stop se fosse uma operação contra a tendência. Aqui de novo, chegou a andar um pouquinho, mas acionou stop de novo, perdeu ali força. Aqui para quem entrou comprando, o stop está aqui embaixo dessa mínima, quem está comprando contra a tendência ali, stop em R$ 11,35. Ampliando aqui a força do papel, superação da máxima
do dia de hoje, que foi R$ 11,90. Depois de Bradesco, eu vou falar de raiz só para mencionar no Bradesco, né, no gráfico mensal, está em cima da região também importante de suporte. Então são pontos onde tem a chance de termos correção da tendência de baixa, alguns papéis que eu estou mostrando aqui na análise de fechamento do pregão. Inclusive ali a Cosan, que a gente terminou abrindo uma compra. A raiz 4 terminou, aqui é um gráfico mensal de raiz 4, dá para perceber que a ação não está legal num prazo mais longo. No semanal, também a semana não foi legal, tentou subir e já despencou aqui. Agora deixou uma sombra inferior, que já é um primeiro indício de gerar ali um sinal de tentativa de subida em cima da mínima histórica do papel, localizada em R$ 2,72. R$ 2,72 não, olhei errado, R$ 2,14. E essa mínima aqui atingiu R$ 2,15. Então, no diário, tivemos um bom sinal de alta, um grande candle de alta, padrão grande candle de baixa. Candle mais ali fraquinho, representando perda de força na queda, porque já tinha um movimento longo de baixa. E aí você vê um candle grande de alta, ele cria uma expectativa de poder termos um movimento de subida, de recuperação, onde o principal desafio vai ficar aqui nessa região de dois fundos anteriores, começando nos 2,42 e se estendendo a 2,45. Essa faixa de preço para mim seria mais relevante no sentido de avaliação de força realmente dos compradores e vendedores. Então, para quem está comprado, mantém a compra, bota stop aqui embaixo. Nesse ativo falando de compra de swing trade, ainda é contra a tendência. Para mudar a tendência, essa ação precisa romper essa máxima aqui localizada em 2,65. A VEG3 teve uma semana aí ruim, a queda ali de 3,68%. E ela terminou aqui, ó, aqui ela já voltou para baixo. Quando ela tentou subir, ela voltou para baixo dessa mínima aqui, fechou abaixo da média. E hoje abriu com gap de baixo, deu uma acelerada, mas deixando aqui uma sombra inferior em cima da média de prazo maior, que é a média do gráfico semanal. Esse ativo ainda é algo para se monitorar. Não dá. O candle ficou bem grande para a gente abrir uma compra aqui com stop aqui embaixo. Realmente não me agradou muito não o tamanho desse candle. Mas se ela chegar a subir aqui na semana que vem, gerar sinal de alta no gráfico 120 minutos, acima dessa região aí, dessas médias, por exemplo, acima da região de 56 e 60, 56 e 70, e daria para se arriscar, ó, acima dessa região aqui assim, ó, daria para se arriscar alguma operação de compra no papel pelo gráfico de 120 minutos. O próximo ativo a ser falado é, lembrando que a tendência aqui é de alta, só que perdeu força, deixa o sinal de perda de força, volta a trazer uma expectativa mais positiva, se fechar aí realmente acima da média, gerar nova máxima ali na próxima semana. CEMIG 4, a ação gerou um bom candle de alta hoje, fechou com alta de 2,12%, e ele é mais representativo porque ele, primeiro, depois de uma barra grande de baixa, que fecha para baixo, de um nível importante de suporte que vinha sendo respeitado, não gera nova mínima e consegue, no segundo pregão, já fechar acima dessa máxima aqui, não só dela, mas das médias desses fundos anteriores. Então é um sinal positivo. Se a gente olhar para o semanal, pode inclusive gerar um fundinho ascendente ali na média, a CEMIG 4. O que daria para se fazer? Quem estiver de fora, ficar de olho na próxima semana, se ocorrer aqui, ó, um fundo ascendente, um pivô de alta, um gráfico 120 minutos, interessante para se fazer compra nesse papel. E aí o sinal de alta tem que acontecer preferencialmente aí acima dos dos R$11,40. O outro ativo para a gente falar, JBSS3, que esse dia de hoje anula a tendência de alta de curto prazo da ação, porque o que ela faz aqui, a gente tinha esse movimento dela de subida, veio aqui embaixo, corrigiu, veio aqui para cima, rompeu essa máxima, fechou acima, já deu um indício negativo de falso rompimento aqui nesse candle, ao oscilar abaixo da mínima desse candle, do que rompeu ali a resistência. O próximo confirma, fecha abaixo da média, então você vai tendo mais uma sinalização que os vendedores ganharam força, e a última aqui, quebrando a estrutura de alta do gráfico diário. Então a ação ficou indefinida no curto prazo. De imediato não compraria o ativo. Tá? Quem tivesse comprado, aqui seria um sinal de saída, aqui seria um sinal, por exemplo, de saída, confirmando aqui um sinal de baixo, o primeiro aqui, essa confirmação, e a última aqui, acima dessa aqui,
oscilação abaixo da mínima do candle que fecha abaixo da média móvel de 10 períodos, média móvel exponencial. Então, entrando no processo de correção da tendência de alta do gráfico semanal, que vai ser anulada se essa ação voltar para baixo dos R$ 33,38. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção aqui dentro do canal no decorrer desse ano. No próximo ano eu ainda estou fazendo algumas revisões, algumas coisas, a tendência é que eu vou descontinuar. Né? Por exemplo, a carteira exponencial é provável que eu descontinue dentro do aplicativo DV Invest. A carteira de dividendos também, né? A gente deu uma reduzida no time, o Kaique não faz parte mais do nosso time aqui de análise, mas em contrapartida em relação à carteira exponencial, que é uma carteira semanal, apesar de ser uma carteira extremamente antiga, mais de 6 anos, com resultado bom no decorrer desses 6 anos, a ideia é trazer o Trade Idea para cá. O que é esse Trade Idea? São operações exclusivas para clientes da W3, junto à XP, que são operações que usam mais o gráfico semanal. Então, a diferença é que pode entrar no decorrer da semana, não necessariamente sem que entrar na segunda ou no primeiro dia útil da semana, e as atualizações acontecerem justamente dessa forma. Então, pode ser feito isso no decorrer da semana. Então, a ideia é que eu continue, que eu gere, na realidade, tanto a operação de swing trade, a operação de position trade. Estou me organizando justamente para que isso aconteça e aconteça de forma interessante para todos aí no decorrer de 2025. E as demais carteiras continuam aqui devidamente ativas. É isso, um grande abraço, boas festas, Feliz Natal e um excelente virada de ano para todos vocês. Até mais.